Você já quis começar a investir, mas sentiu que está perdido em meio a tantas informações? Renda fixa, ações, fundos de índices e criptomoedas. São tantas opções que é difícil saber por onde começar, não é? Neste vídeo você vai encontrar o guia definitivo para dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Vamos explorar as principais opções, explicar suas diferenças e, o mais importante, te mostrar por onde começar de forma prática e segura. Então, se já gostou da ideia, deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos para o conteúdo. Para começar a investir, é essencial entender que existem dois grandes tipos de investimento, a renda fixa e a renda variável. A renda fixa oferece uma garantia de rendimento definido, ou seja, você já sabe quanto dinheiro vai receber ao final de um período determinado. Por outro lado, na renda variável, o rendimento não é determinado. Isso significa que você não sabe exatamente quanto vai ganhar ao investir. Nenhum desses tipos é necessariamente melhor ou pior, a escolha depende do seu perfil e das suas metas financeiras. Antes de começar a investir, é fundamental descobrir qual é o seu perfil de investidor. Esse perfil basicamente reflete as características que guiam a forma como você toma decisões de investimento. Existem três tipos principais: o conservador, que prefere segurança e tem baixa tolerância ao risco; o moderado, que é cauteloso, mas aceita assumir alguns riscos para aumentar seus ganhos; e o arrojado, que busca altas rentabilidades e está disposto a correr grandes riscos para alcançar ganhos no mercado. Normalmente, identificar seu perfil envolve responder a um questionário que considera fatores como sua idade, situação financeira, tolerância ao risco e metas de investimento. Por exemplo, pessoas mais jovens tendem a ser moderadas ou arrojadas, enquanto investidores mais experientes geralmente são mais conservadores. Descobrir qual o seu perfil de investidor te ajudará a ter escolhas mais inteligentes nessa jornada. Então, antes de continuar, pause o vídeo agora e comente qual o seu perfil: conservador, moderado ou arrojado. Estou curioso para saber. Agora que já vimos o básico dos investimentos, vamos ao que você realmente veio buscar: como começar a investir do zero. De forma geral, quem está começando deve avançar com calma, optando primeiro por investimentos de baixo risco, como a renda fixa. À medida que você se sente mais confiante e entende o funcionamento desses instrumentos, pode explorar investimentos mais arriscados, como a renda variável. Então vamos lá! Primeiro nível, renda fixa. A poupança continua sendo a aplicação financeira mais utilizada pelos brasileiros, mas seu rendimento está entre os mais baixos quando comparado a outros investimentos de renda fixa. Apesar disso, muita gente sente receio de sair da poupança e começar a investir de verdade. Bem, mas o que é a renda fixa afinal? Basicamente, investir em renda fixa significa emprestar dinheiro a bancos ou para o governo e receber juros como forma de remuneração. É o oposto de dever ao banco. Enquanto quem contrai uma dívida paga juros pelo atraso, quem investe em renda fixa recebe juros pelo capital aplicado. Funciona assim: ao aplicar dinheiro em um banco, você está na prática emprestando esse valor para que ele seja usado em empréstimos a terceiros com juros maiores. Por exemplo, imagine que você investe R$100 em uma aplicação com rendimento de 1% ao mês. No final do primeiro mês, você terá ganho R$1 em juros. Enquanto isso, o banco pode pegar esses mesmos R$100 e emprestar a outras pessoas, cobrando juros mais altos, digamos que 5% ao mês. A diferença entre os juros pagos a você e os juros cobrados do cliente final é o lucro do banco. É nesse modelo que os investimentos em renda fixa funcionam. Você empresta o dinheiro e as instituições fazem o dinheiro multiplicarem. Agora, quais são os principais tipos de investimentos em renda fixa? Então vamos aos exemplos. CDB, Certificado de Depósito Bancário. É como se você emprestasse dinheiro diretamente para o banco em troca de uma remuneração. Ele pode oferecer rendimentos pré-fixados. Você sabe exatamente quanto vai receber, ou atrelados a indicadores, como o CDI ou a taxa Selic. LCI e LCA. Letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Esses títulos funcionam de forma parecida com o CDB, mas o dinheiro é direcionado para financiar setores específicos, como o mercado imobiliário ou o agronegócio. O grande atrativo aqui é que os rendimentos são isentos de imposto de renda para pessoas físicas.
Tesouro Direto, Tesouro Selic, IPCA+, e prefixado. Esses são títulos públicos emitidos pelo governo federal. O Tesouro Selic, por exemplo, é excelente para quem busca segurança e liquidez, pois acompanha a taxa Selic, o que o torna ideal para reservas de emergência. Já o Tesouro IPCA+, garante ganhos acima da inflação, protegendo o poder de compra ao longo do tempo. Debentures são títulos emitidos por empresas privadas para financiar seus projetos. Apesar de oferecerem retornos atraentes, podem ser um pouco mais arriscados dependendo da saúde financeira da empresa emissora. Cada um desses investimentos tem suas características e finalidades, mas o mais importante é entender como eles se encaixam no seu perfil de investidor. Se você está começando, o ideal é optar por opções mais seguras, como o Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária, para ganhar experiência e ir aumentando a complexidade aos poucos. Segundo nível, renda variável. Agora que você já entendeu os fundamentos da renda fixa, vamos subir mais um degrau e falar sobre a renda variável. Aqui, as coisas mudam. Não há garantias de retorno definidos e os resultados são imprevisíveis, mas é exatamente nesse universo que surgem grandes oportunidades, como a bolsa de valores e as criptomoedas. Mas afinal, o que são ações? Pense nas ações como pequenos pedaços de uma empresa que você pode comprar com valores acessíveis. Quando uma empresa quer crescer, ela pode precisar de mais dinheiro, certo? Para isso, ela abre capital e vende partes dela ao público, o que chamamos de oferta pública inicial, ou mais conhecido como IPO. A partir desse momento, qualquer pessoa pode comprar ações dessa empresa na bolsa, e ela passa a ser conhecida como empresa pública. E não, ser uma empresa pública não tem nada a ver com o governo, significa apenas que você pode investir nela. Alguns exemplos de empresas públicas que provavelmente você já conhece são Apple, Amazon, Meta, o Facebook, Google e Tesla. Agora, por que alguém investiria em ações? Basicamente, existem duas formas de ganhar dinheiro com elas. Ganho de capital. Aqui, você lucra com a valorização do preço da ação. Por exemplo, se você comprou uma ação por R$10 e com o tempo ela passou a valer R$20, seu rendimento foi de 100%. E os dividendos? Algumas empresas dividem parte de seus lucros com os acionistas, pagando regularmente uma quantia para quem possui ações. Pense nisso como uma participação nos lucros da empresa, algo que pode ser pago trimestralmente. Esses dois fatores tornam o mercado de ações uma alternativa atraente para quem busca rendimentos maiores. Mas, como já falamos, tudo aqui envolve riscos, por isso, entender bem o funcionamento é essencial antes de dar o próximo passo. Agora, você pode estar se perguntando: como escolher as ações certas para investir? Para isso, é importante analisar cada instituição ou empresa, e existem duas formas principais de fazer isso. Análise fundamental. Esse método é sobre entender melhor a empresa em que você vai investir. Você vai verificar se a empresa está crescendo, como estão suas vendas e se está conseguindo diminuir os custos. Basicamente, você vai tentar entender se o negócio está indo bem e se tem chances de crescer no futuro. Análise técnica. Nesse caso, o foco é olhar para o histórico do preço das ações. A ideia é entender como elas se comportaram no passado para saber o melhor momento de comprar ou vender. Com a análise técnica, você aprende a identificar o momento certo para agir, enquanto na análise fundamental, você decide qual empresa é uma boa escolha para investir. Se você está começando agora, pode parecer um pouco complicado e acredite, é normal. Porém, com o tempo, prática e dedicação, você vai entender como essas análises funcionam. No começo pode ser desafiador, mas lembre-se, todo investimento exige paciência e aprendizado contínuo. Agora que você já entende um pouco sobre como investir diretamente em ações, talvez esteja se perguntando: e se eu ainda não me sentir seguro para escolher ações específicas? Para quem quer investir em renda variável, mas ainda não tem muita experiência, uma excelente alternativa são os fundos de índices, como mencionei no início. Investir em um fundo de índice, ou como também é bem conhecido, ETFs, é como montar uma carteira diversificada de ações sem precisar escolher uma a uma. Em vez de apostar em uma única empresa, você compra um pacote de várias ações. Nesse caso, você pode investir, por exemplo, no S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou no Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, com as ações mais representativas do mercado local.
Ao investir nesses fundos, seu dinheiro está distribuído entre diversas empresas, o que reduz o risco de perder tudo se uma delas cair de valor. Esses fundos de índices são uma ótima escolha para quem busca diversificação, sem precisar se aprofundar no estudo de cada empresa. Eles fazem o trabalho de selecionar e ajustar a composição das ações por você, oferecendo um investimento mais seguro e passivo, onde você não precisa ficar acompanhando o mercado o tempo todo. Assim, se você quer investir em renda variável com mais segurança e sem complicação, os fundos de índices podem ser o caminho perfeito para começar. Agora, além de investir em ações e fundos de índices, outra forma de investir em renda variável é por meio das criptomoedas. Assim como as ações, as criptos podem ter altos ganhos, mas também podem ser muito voláteis, ou seja, os preços podem variar rapidamente. A grande diferença é que, enquanto as ações são empresas e os fundos de índices são fundos que agrupam várias empresas, as criptos são moedas digitais. Como o Bitcoin, investir em criptomoedas pode ser uma opção interessante para quem está disposto a assumir um risco maior, já que o mercado pode subir ou cair rapidamente. Então, se você está começando, é sempre bom estudar bem o mercado antes de investir e considerar investir uma parte menor do seu portfólio em criptos para não comprometer sua segurança financeira. Vale ressaltar que cabe um vídeo somente para as criptomoedas. Deixe aqui nos comentários o que você acha disso. Espero que de alguma forma esse conteúdo tenha te ajudado. Fico te esperando nesse próximo vídeo aqui ao lado. Deixa aquele like e se inscreva no canal. No mais, muito obrigado por chegar até aqui.